Boa noite a todos e todas. Hoje, a atividade complementar da aula 10 do curso Pedagogia Histórico-Crítica e Educação Infantil, a aula voltada ao conteúdo de artes na educação escolar. Meu nome, para quem não conhece, é Tiago Xavier de Abreu, sou professor no curso de licenciatura em música da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e pós-doutorando na Faculdade de Educação da Unicamp. Então, gostaria primeiramente de agradecer aqui a todos os presentes e a todas as presentes que vão contribuir com certeza muito para esse debate na nossa noite de hoje. Então, antes de contextualizar um pouco como vai funcionar a nossa atividade, gostaria de passar a palavra para as professoras também que dividiram a aula junto comigo no dia 19, e a gente vai discutir hoje os conteúdos também que foram abordados naquela aula, que é a professora Mariana de Castro Assunção e a professora Iaeco de Surraco. Então, acho que vocês mesmos poderiam se apresentar, né? Ao invés de eu apresentar vocês. Pode ser a Mariana? Pode ser sim, Tiago. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês para poder dialogar um pouquinho sobre as questões da aula, né? E questões da arte na pedagogia histórico-crítica de modo geral. Como o Tiago já adiantou, né? Eu sou a professora Mariana, eu sou formada em pedagogia pela Unesp de Araraquara, tenho mestrado e doutorado em educação escolar, também pela Unesp de Araraquara, e tenho experiência na educação básica, né? Atualmente eu sou professora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, Universidade Federal de Goiás. É isso. Passar a palavra para a professora Iaeco, né, que estava com a gente também na aula na quinta-feira passada. Obrigada, Mariana. Bom, meu nome é Iaeco Nakandakari Tsuha. Costumo brincar que é um nome bem facinho, do começo ao final, né? Porque é um nome, eu sou descendente de japoneses, né? Então tem esse nome meio complicado. Eu sou formada, a primeira faculdade em Direito, a segunda em Pedagogia, pela Unesp de Bauru. Trabalhei 4 anos como professora de educação de adultos, 30 anos na educação infantil, com funções diferentes, como coordenadora de área de educação infantil, coordenadora de artes, diretora de divisão, e aposentei como diretora de escola de educação infantil. Né? Então, somados, dão 34 anos de município, né? Educação infantil e adultos. E atualmente sou doutoranda, tenho mestrado em educação pela Unesp de Marília e doutoranda em educação também pela Unesp de Marília, atualmente aposentada, educação infantil. É isso. Legal, muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Iaeco. Queria agradecer também aqui o professor Ribamar, que está conosco lá na Faculdade de Educação da Unicamp e nos coordena do ponto de vista da técnica, né, dos detalhes técnicos das transmissões do STED-BR. Muito obrigado novamente por essa coordenação, Ribamar. Gente, então, a atividade de hoje, a ideia é que a gente consiga prolongar o diálogo que já começou a ser estabelecido na semana passada, na nossa aula do curso de Pedagogia Histórico-Crítica, no dia 19 de maio. Né? Pelo formato do YouTube, é muito difícil que a gente consiga ter tempo para um debate, conseguir realizar essa troca de ideias mais
mais livre, mais desinibida e mais atenta às questões particulares que provocam a nossa prática educacional, no caso, aquela voltada às questões da arte na educação escolar. Então, pensando nisso, desde já queria estimular todos e todas a participarem com a gente, a contribuírem no debate, darem suas opiniões, fazerem questões, mas não simplesmente só fazerem questões, fica o espaço aberto para o real debate nosso, ok? Então, conto com a participação de todos e todas. Para dinamizar um pouco o início dessa atividade, eu requisitei de vocês que enviassem perguntas. Então, temos duas questões que a gente poderia começar por elas, e a partir daí ir ampliando esse debate. Ribamar, se você puder, então, projetar as questões para a gente. Perfeito. Você vai colocar em tela cheia. Perfeito. Enquanto isso, dá boa noite para quem está chegando. Muito legal contar com a participação de todas vocês. É possível, sim. Está um pouco pequeno, mas ok. Acho que para mim é possível. Muito bem, então vamos começar pela questão da nossa colega Leonete, que está aqui presente com a gente hoje. Leonete, que também faz parte do STEG-BR, da Unicamp, né? E que... Leonete, eu vou ler sua questão, mas se você quiser complementar depois, né, contextualizar a sua questão, com certeza vai ser muito bem-vindo. E se apresentar também para a gente, né, para quem não conhece a Leonete, tá? Então, eu vou ler a sua questão primeiro. Alguns currículos que afirmam ter sua base teórico-metodológica nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica organizam o ensino da arte a partir de 4 eixos: artes visuais, música, teatro e dança. E a partir desses conteúdos específicos para cada um. Contudo, percebo que o trabalho com essa área do conhecimento ainda é muito centrado em ações, como, por exemplo, elaboração de desenhos livres ou a partir de um modelo, reprodução de gestos a partir de uma coreografia midiática, ou vir cantigas, manipular objetos que compõem a bandinha musical, dentre outras. Ações como estas provocam está um pouco cortado, mas acho que é criança, né? O desenvolvimento humanizador ou apenas reproduzem o cotidiano? Como cortou também esse canto? Está um pouco cortado. Tiago, desculpe, mas eu acho que é como pensar as práticas educativas. Perfeito, perfeito. Acho que sim, né? Tá correto, Lenete? Como pensar as práticas educativas articulando eixos?
né? Isso. Artes visuais, música, teatro e dança. É possível pensar em práticas artísticas articuladas a outras áreas do conhecimento sem perder de vista o objeto de estudo? Então, ótimas questões feitas pela Leonete. Leonete, você quer complementar essa sua questão? Boa noite, pessoal. Não, Tiago, acho que essa é uma questão que nós sempre discutimos com os professores de educação infantil na escola, né? Nós temos aqui, eu sou de Cascavel, então é um município que hoje tem um currículo próprio e tem sua base teórica metodológica na pedagogia histórico-crítica e trabalha a partir desses 4 eixos. Contudo, percebe-se a fragmentação do trabalho com esses eixos. Cada eixo possui seus conteúdos, mas o que nós percebemos é que ainda não se consegue fazer uma articulação entre os eixos, um trabalho de forma a realmente trazer para as crianças ações que provoquem o seu desenvolvimento. Então, assim, quando eu pensei na questão, falei, eu preciso elaborar uma questão que venha contribuir com os meus colegas também. Como elaborar ações para que, quando eu for trabalhar música, simplesmente não apresente a bandinha e deixe as crianças manipular por manipular. Ou que eu apresente um desenho pré-definido para a criança colorir e falar, agora faça a reprodução desse desenho. Vocês apresentaram na aula de vocês, assim, exemplos maravilhosos de algumas ações. Mas, assim, esse momento é esse momento rico, né, de trazer mais. Os professores da escola onde eu atuo em Cascavel elogiaram muito as ações que foram trazidas. Uma colega lembrou, ela falou, como nós, com o passar do tempo, parece que tem algumas práticas que nós deixamos batida e nos preocupamos muito em atividades prontas e acabadas para as crianças para otimizar o tempo. Então, pensando nessas questões. E, além disso, pensando assim também, quando eu falei na articulação com as outras áreas, é possível pensar o ensino da arte articulado a outra área do conhecimento, não pensando assim, uma aula única, exclusivamente de arte? Seria nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Leonete. Eu vou, antes de passar para o pessoal, primeiro passar para as professoras Mariana e a Eco, e depois eu posso fazer alguns comentários, e gostaria que todos dessem também as suas contribuições, o que pensam disso. Eu acho que a sua questão, Leonete, para mim, ela pode se subdividir em 3 pontos que, mesmo se correlacionando, são pontos diferentes. Acho que uma primeira coisa são as questões das práticas educacionais mecânicas, né, descontextualizadas, talvez não adequadas, né, e as questões dos modelos, né, o quanto a reprodução de um modelo é algo dentro do contexto da pedagogia histórico-crítica, né, o quanto se apropriar de um modelo ou reproduzir um modelo. Acho que essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é se isso reproduz aquilo que já está no cotidiano. Acho que são coisas que a gente pode diferenciar essas 2 temáticas. E uma terceira coisa é a interdisciplinaridade, podemos dizer assim, ou a correlação entre as diferentes áreas, modalidades ou linguagens artísticas, música, artes visuais, dança e teatro, né? As suas especificidades dentro do ensino e as possibilidades de correlação entre elas. Eu acho que esses três elementos, esses 3 temas estão presentes nas suas questões. Gostaria de primeiro, então, passar para a professora Mariana, para a professora Iaeco, se vocês quiserem comentar algum desses temas, começar por vocês. Eu posso começar, se a Iaeco não estiver já com... Não, pode ser? Então, tá bom.
Eu queria comentar, Leonete, agradecer, né, primeiramente sua pergunta, é muito interessante e traz alguns pontos bem centrais e polêmicos quando a gente fala sobre o ensino de arte, né, na educação infantil ou mesmo no ensino fundamental, ensino médio, enfim. Aí eu queria tocar naquele ponto, que é o último ponto da sua pergunta, quando você diz mais ou menos assim, sobre utilizar a arte para trabalhar outros conteúdos, né? Ou trabalhar apenas a arte. E aí isso também toca na questão da interdisciplinariedade, né? De certa forma. E aí o que eu penso sobre isso, né? Eu não sou formada em arte, né? Mas eu tenho a pedagogia, mas eu estudei, né? A estética, enfim, durante os meus estudos na pós-graduação. E analisando todas essas questões mais voltadas para a arte e também voltadas para a pedagogia, o que eu penso? Tudo vai depender do planejamento do professor, né? A pedagogia histórico-crítica bate muito nisso. Qual que é o seu objetivo naquela aula? O que você precisa desenvolver naquela aula? Eu não acho que você, dependendo do seu objetivo, você não deva utilizar a arte para trabalhar um conteúdo de alfabetização, por exemplo. Você pode, eu penso, né, que você pode sim lançar mão de uma obra literária adequada, né, para a faixa etária dos seus alunos, para as demandas que esses alunos solicitam, né, a você, e você utilizar uma obra de arte, fazer uma leitura de leite com esses alunos, fazer uma roda de conversa e trabalhar, por exemplo, se esse for o seu objetivo, algum conteúdo voltado à alfabetização. Eu não vejo problema nisso, né? Você não vai comprometer o conteúdo da língua portuguesa, da alfabetização, e utilizou uma obra literária como um caminho para chegar até ali. Mas eu também não vejo como uma camisa de força, né? A arte, o ensino da arte, ela não vai servir apenas para ser um caminho para chegar em outro objetivo, né? Eu penso que sim, nós precisamos, dentro da grade curricular e dos horários, né, das aulas, nós necessitamos sim ter um momento específico dedicado ao conteúdo da arte, porque, né, nós temos muitos conteúdos a serem transmitidos aos nossos alunos, nas diversas modalidades que você ali colocou na sua pergunta, né? No desenho, na dança, na música, né, as artes visuais como um todo. Então, eu acredito que sim, as aulas devem ser direcionadas para o conteúdo de arte, sim, mas eu também não vejo como uma impossibilidade a gente utilizar de algum recurso artístico para tentar atingir um objetivo de uma outra disciplina, né? Eu acho que na verdade, a arte até contribui para que determinado conteúdo seja mais fácil de ser apropriado pela criança, né? O exemplo da obra literária é bem emblemático, né? É muito difícil a gente dar aula de língua portuguesa sem utilizar o texto, o contexto de um livro literário bastante adequado ali para a faixa etária. Então, eu penso mais ou menos isso. Eu acho que vai do bom senso, do planejamento, do objetivo do professor, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Não é uma camisa de força, como eu disse. Então, vamos ter o horário da arte, do conteúdo artístico, e vamos ter também arte em outras disciplinas, né? Para nos auxiliar com outros objetivos, né? Eu acho que é mais ou menos isso, sim, que eu tenho para contribuir nesse momento. Se a Eco quiser falar alguma coisa sobre a questão do desenho, né, que você tem bastante propriedade para falar, da questão da reprodução, do desenho livre, a questão da criatividade, né, que é um discurso bem enganoso, dizer assim que a criança é super criativa, né, tem tudo isso. Obrigada, Mariana. Eu concordo com você em tudo que você falou. Eu vou tentar passar a minha visão e a minha experiência como professora de educação infantil de muitos anos, né? E pesquisadora do desenho das artes visuais. Em relação
ao que você falou das práticas tradicionais e espontaneístas, isso é muito comum, não só em Cascavel, mas aqui em Bauru, que a gente tem uma proposta baseada na teoria histórico-cultural e a PHC. Então, essas práticas foi uma constituição também histórica, né? Então, a gente tem que tentar superar essas práticas. Eu acho que esses diálogos aqui, a gente está tentando buscar de uma forma coletiva novos caminhos, até para a gente refletir e não reproduzir, né? A gente tem que parar e pensar, né? O que nós estamos fazendo, né? Nós estamos criando novas práticas ou impedindo que a história se movimente, porque a gente está trabalhando com práticas bem antigas, né? Desde a minha infância, então eu digo bem antiga, bem antes de mim, né? E a mesma árvore está até hoje. Então, e mesmo quando hoje eu faço alguma atividade, alguma universidade, seja particular, pública, eu costumo coletar o desenho, até para eu ter um termômetro para ver, né? Então, o que essas futuras professoras estão desenhando, né? Então, eu sempre faço essa avaliação diagnóstica. E, infelizmente, ainda hoje, com essas meninas de 17, 18, né, elas desenham o mesmo desenho, né? Então, e elas vão ser professoras, e se elas não tiverem essa visão que a gente está tentando passar, né, sobre autoria, poética pessoal, elas vão para a escola e vão reproduzir o que elas fazem, né? Então, elas vão ensinar o que elas tiveram de formação desde do fundamental, né? Então, elas não tiveram nada para que elas pudessem substituir, um conteúdo para substituir o que elas trazem desde a infância. E, então, essas práticas tradicionais, né, que é cópia de desenhos prontos, geralmente apostilas, mas às vezes nem é apostila, né? A própria escola tira xerox de desenhos prontos, né? Vem com planejamento pronto e o desenho pronto. Não é isso, né? A questão é o planejamento pronto, mas possibilitar um momento que a criança possa utilizar a linguagem, né, o desenho como linguagem, que ela possa se expressar e criar, mas também não de forma livre, né? Espontaneísta ou como entretenimento, uma horinha que sobrou lá para passar tempo de um desenho livre. Não é. O desenho livre é necessário, por exemplo, a hora que eu vou avaliar o desenho. Eu não dou temática, né? Eu vou avaliar, faço um desenho. É livre, porque eu tenho uma intenção. Então, é o que a Mariana disse, depende do objetivo. É livre porque eu quero saber que temática está surgindo, em que nível de desenvolvimento do grafismo ela está, se é garatuja. Então, não, faço um desenho, nesse momento eu não dou temática. Até para saber o que está surgindo de interesse naquela turma, mas no sentido de intervir. Por exemplo, elas estão desenhando casas, né? Então, eu faço uma avaliação e vejo, mas como estão a produção de desenhos de casa ou a figura humana? Se o desenho da figura humana está muito simples, então eu tenho que trazer outros modelos assim, não modelo prontinho no sentido para copiar, mas eu tenho que trazer o que tem de melhor. Então, as obras de artes, fotografias, né? Trazer bons modelos, não para ser copiado, né? Para as crianças ampliarem o repertório e ver como os artistas representam o corpo humano, como que eles representam, né, a face, a expressão facial, triste, alegre, né? Então, trazer isso para desenvolver a percepção da criança. Obras que as pessoas são representadas de costa, de lado, sentado, porque geralmente a criança desenha assim, né? Os homenzinhos, tudo com o bracinho. Então, não. Como que as pessoas são representadas pelos artistas, né? Então, bons modelos para elas observarem, né? As obras, por exemplo, de artistas que têm estilo diferente, por exemplo, Botero, né? Faz as pessoas toda gordinha, né? E os outros, né? Quem faz abstrato, né? Trazer essa diversidade para a criança observar, porque a criança que está iniciando figurativo, quando ela vê abstrato, ela critica também, ela fala, não entendi nada, porque ela está buscando figurativo. Mas trazer essa diversidade de produções para a criança ir conhecendo, né, que cada artista tem o seu estilo, né, de fazer, existem gêneros diferentes, né? Então, sempre, eu falo assim, tem que pensar no que eu quero fazer. Se é avaliar, eu não dou temática, né? Assim, diretamente. É criança pequena, eu quero saber se ela faz garatuja. Não adianta dar temática que ela vai fazer rabisco, né? Agora, não é que eu não possa dar temática. De repente, uma criança faz uma árvore estereotipada, o exemplo da árvore que eu falei na vez passada.
eu quero ver como as demais fazem também. Será que eu sou essa criança? Então, de repente, eu falo, faça uma árvore. Mas aí eu vou avaliar aquela árvore para ver se está estereotipada, né? O que eu preciso trazer. Então, nesse sentido, qual é o meu objetivo? Né? Então, às vezes é livre e às vezes não. Né? E existe aquela questão também da falsa liberdade que eu falei. Né? Se deixar a criança livre, ela vai fazer sempre a mesma árvore. Né? Igual nós adultos, que continuamos com a mesma árvore lá da infância, tanto é que na descrição lá do slide, né, as pessoas que viram e colocaram a descrição disseram desenho de criança, e eram todos desenhos de professor. Porque parou na infância aquele desenho, né? Então, quem não sabe quem fez, vai falar que é de criança, porque os nossos desenhos pararam, e ninguém interviu nelas, né? Ensinando a gente ver, ampliar, fazer desenhos mais expressivos, né? Então, ficou livre, sem intervenção. Então, a gente sempre reproduz o que a gente sabe, nosso nível real, o conhecimento, até que alguém fale, né? Intervém e fala, por que você faz desse jeito, né? Vamos olhar mais ao redor, o entorno. Então, ensinar a criança a enxergar e a gente começa a ver e refletir. Aí a gente começa a se implicar e querer mudar. Falando, não, eu sempre faço dessa forma, mas não é necessário, né? Isso é importante também falar com os professores, né? Como você disse, é uma luta aqui em Cascavel, né? Então, questionar os professores, ter esse momento de diálogo. Será que esse desenho tradicional vai trazer humanização? Por que não? Porque não trabalha autoria. Eu não penso, né? E tem um autor que fala, né? O Vasquez, me ajuda, né? Mariana, se eu estiver errado, mas ele fala muito da formação pela metade, quando a gente é meramente executora, quando ele fala, né? Que a gente não exerce essa autoria. E é também autoria no cotidiano, não é só no trabalho. Trabalho profissional, eu digo, em artes, mas no dia a dia, né? Que a gente seja capaz de criar algo, né? Inventar, e diante de uma situação nova, a gente não fica perdida, né? A gente cria algo, né? Então, isso é ter autoria. E aí, quando a gente vai falar de áreas do conhecimento, linguagens artísticas, a gente precisa trazer o conteúdo para a criança, né? E tentar fazer com que ela crie a partir desses conteúdos, né? Conteúdos específicos, como tem em artes visuais, que eu citei, cor, textura, forma, linha, composição, figura e fundo. Então, são conteúdos necessários para que a criança possa criar, fazer a sua composição e se expressar. Fazer escolhas intencionais. Eu quero tal cor para expressar alegria. Tal cor eu acho que expressa melhor tristeza, né? Então, que ele conheça isso tudo e faça escolhas intencionais. Mas se o professor não apresentar esses conteúdos e essa possibilidade de trazer artistas, né, que fizeram uso das cores, das linhas para melhor se expressarem, se a gente não trouxer, ela não vai saber. Então, a gente tem que saber também como essas linhas são utilizadas, como esses elementos são utilizados pelos artistas. Por isso é importante conhecer as técnicas, né? Conhecer várias produções, para que a criança amplie, né? E faça escolhas também intencionais. Eu vou escolher a técnica do carvão. Ela só vai escolher o carvão se ela tiver o conhecimento. Eu vou escolher pintura a dedo, mas se o professor ensinou. Então, aí, quando ele conhece umas 5 técnicas, né, os elementos, ela vai fazer escolhas intencionais. Então, a gente restringe um pouco. Olha, não é livre, eu vou dar isso, essa técnica, as diversas possibilidades com essa técnica, riscadores, né? Eu vou desenhar com as mãos, palito, por exemplo, na pintura a dedo. Pazinha, vou ensinar um monte de coisa, misturar materiais diversos, e aí ela vai se apropriar dessa técnica e das diversas possibilidades. E quando ela tiver um desafio de se expressar, ela vai escolher a técnica, os materiais, né, os elementos visuais para melhor se expressar. Então, o dizer dela vai ser mais assim, claro, no sentido assim, de escolhas intencionais, não vai ficar aquela coisa padronizada, né? E, na verdade, quando tem aquela arvorinha, aquela casinha, não é expressão, né? Não é expressão porque as pessoas pensam diferente. E como todo mundo desenha a mesma árvore, então não é expressão, né? A pessoa não fez escolhas intencionais para dizer alguma coisa. Então, como se diz, a autoria ali não existe. Ela só copia e cola, né?
copia e reproduz aquilo, né, de forma mecânica. E nesse sentido, né, que a gente chama de homens pela metade, né? Não é, o homem integral que a gente visa formar, que a gente consiga falar se expressar de diversas formas, né? Pela música, pelo desenho, pintura, dança e tudo mais, né? Então, essa é a questão de se trabalhar com desenhos tradicionais, cópia, e espontâneos, né? Tudo bem em relação a isso, Leonete? Essa questão que você falou. E aí, a correlação com as diversas áreas, a articulação. E, né, uma coisa que é importante falar, assim, a questão da humanização que você citou. Então, a criança vai se humanizando quando ela vai se apropriando do conteúdo cultural, né? E aí e vai desenvolvendo o seu psiquismo. E a linguagem, a expressão é fundamental para que ela se humanize, né? Então, ela vai se apropriando dessa cultura que foi produzida historicamente, né? E assim ela vai se humanizando, né? Cada vez mais. Por isso, essa defesa dos conteúdos, né? E a correlação às diferentes áreas, eu penso assim, lembrando sempre que a Mariana disse, depende do objetivo. Porque eu posso, vou dar um exemplo assim, quando eu trabalhei a árvore, trabalhei em matemática, porque tinha o objetivo de superar, desconstruir aquele desenho estereotipado, né? Mas com a criança, quanto mais conteúdo eu trouxer, mais conhecimento sobre essa temática, árvore, né, melhor ela vai poder expressar o que ela pensa, né, em relação à árvore. Por exemplo, eu entro para conhecer em ciências naturais o que é uma árvore, né? Eu estou em artes, o meu foco é ela melhorar, utilizar, mas eu tenho que trazer um conhecimento. O que é a árvore para a criança, né? Quais tipos de árvore existem? Quais as partes da árvore? Quais as árvores têm frutas e outras só flores, né? Então, trazer esse conteúdo que, na verdade, é de outra área. Né? Que a gente não pode pensar em caixinhas. Agora vou abrir a caixinha das ciências, agora a matemática. Então, eu vejo assim, o que eu posso trazer das outras áreas que ela aprenda mais sobre essa temática. Aí eu posso, em ciências da sociedade, ver como que essa árvore é comercializada, né? Ela vira madeira, ela vira alimento, então eu já estou indo para outra área, mas eu não preciso falar. Eu vou para ciências naturais, vou para ciências da sociedade, o professor tem que saber. Porque ele vai lá, ele vai trabalhar, ele tem um conteúdo lá sobre as plantas, por exemplo, né? Animais, né? Tem lá o conteúdo. Só que ele pode articular, ele tem que saber, né? Mas eu estou trazendo isso para as artes, né? Então, como eu também poderia ir para outra arte, mas eu tenho que saber que eu estou trabalhando ciências da natureza, não artes. Quando eu levo uma obra de arte simplesmente para ele ver, né? Estou enriquecendo lá as ciências naturais. Agora, nesse sentido, eu estou com matemática árvore em artes, que eu quero trabalhar os elementos, mas eu trago o conhecimento tudo que tem da árvore. Como é a relação do trabalho, né, com a árvore, né, constrói-se casas, tudo que você puder trazer, né? E aí, sementes, todas as partes da árvore, flores, aí você vai até para matemática, porque você vai fazer uma coleção de sementes para mostrar essa diversidade de sementes, folhas, né? Nós podemos montar árvore com folhas diferentes. Então, a hora que você para pensar, eu estou em matemática, trabalhando coleções, sementes grandes, pequenas, né? Mas eu estou trazendo da temática árvore. E lá eu vou trabalhar nas artes, sem perder de vista. O que eu tenho que trazer? Linha, né? Esses elementos, textura. Mas na hora que eu vou ver sementes, eu vou ver a textura de cada um. Umas têm espinho, outras é lisinha, outra... Então, eu estou trabalhando textura em outros materiais, né? Mas sabendo que essa textura eu trago para artes visuais também. Porque é desenvolvimento da percepção tátil, visual. Então, o professor, sabendo de todos esses conteúdos, de todas as áreas, ele passeia. E ele vai pegando o conteúdo que possa contribuir naquela temática. E quanto mais conhecimento a criança tem, ela vai me ajudar na representação da árvore depois. Então, a criança, quanto mais repertório, a gente fala, né? Mais conhecimento, melhor vai ser a sua árvore. Ela vai saber representar um ipê, porque já sabe que aquela árvore é ipê, um cedro, porque nós conhecemos o cedro lá de perto, como que é a flor do cedro, como que é a semente. Então, ele vai representar aquela árvore também de forma intencional. Uma jaqueira,
uma jabuticabeira, né? Então, ele vai trazer o real. E depois a gente vai trabalhando para ficar abstrato na hora que a gente trabalha a linguagem expressiva. Então, eu vou trazendo o real, a representação, não vai ser estereotipada, porque o real é bem diferente. E depois eu vou transformando isso em signos, né? Então, eu quero... Aí que eu vou lá para árvores que não existem, eu vou criar uma árvore, mas ela vai tirar da realidade, fazer uma mistura, né? E criar uma outra árvore. Como que são os troncos, né? E aí ela vai fazer as escolhas e criar a sua árvore, né? Então, nesse sentido, eu falo que dá para passear. E aí eu posso trazer também como as outras áreas representaram a árvore no poema, né? Várias pessoas representaram a árvore de forma poética, mas numa outra linguagem. E na música, eu trazia a árvore do Arnaldo Antunes, né? Então, ele falava da temática árvore, né? Então, tudo para mostrar que a árvore não é só pelo desenho, né? Pelo gesto. E na cultura corporal, eu brincava, quem consegue representar a árvore? Se juntava a grupos, né? Porque eu trabalhava com formas, forma é elemento das artes visuais, mas eles representavam lá na cultura corporal, né? Então, se for ver, a gente passou por diversas áreas do conhecimento, né? Sem perder de vista o que eu quero desenvolver, a percepção, né? Visual, tátil, auditiva, tudo para contribuir em termos de conhecimento. Lembrando que esse conhecimento que vai dar base para a nossa atividade criadora. Então, não é caixinha, eu vou abrir aqui, né? Abrir lá. Tentar olhar de forma global matemática. E eu vou trazendo contribuições. E daí vai surgindo tantas outras ideias, como outras culturas representavam, qual o significado da árvore para as outras culturas, o que é a árvore da vida, e aí vai, né? Você vai conversando e vai surgindo e vai enriquecendo, né? De onde são essas árvores diferentes, pesquisar, é de tal país, né? Por exemplo, baobá, né? De onde que é, lá da África. Então, você vai indo para os outros lugares, você vai para a geografia, onde fica esse lugar que tem, não é no Brasil, é em outro país. Então, vai abrindo um leque de possibilidades, mas o professor não pode perder. Eu estou trabalhando artes visuais, entendeu? E aí, quando for na música, por exemplo, é a mesma coisa. Eu posso passear, posso trazer música de outros povos, aí eu vou trazer aquela cultura. Estou em ciências, né, sociais, estou indo na ciência sociedade, mas trazendo qual é a vestimenta, qual é a cultura, né? De onde surgiu esse instrumento, mas eu estou ali na música, trazendo, né, a musicalidade de outros povos. Então, você acaba trazendo outras áreas. Olha, você estuda história, né? Bom, aí, então, a importância de não perder de vista o que é específico de cada área. Porque quando a gente vai trabalhar matemática, eu falo assim, vou dar uma musiquinha que trabalha número, eu não estou trabalhando a linguagem musical. O foco é matemática. E se eu coloco uma música, e eu quero que a criança desenhe, mas eu coloco a música como fundo musical, né? Não posso dizer que a atividade é de música, é de desenho, ela está desenhando, né? Eu lembro de uma fala, não sei se é o Moura Schiffer, Thiago, que você fala, que ele fala que a música de fundo são para as fábricas, porque as fábricas não têm ouvido, né? Então, na hora de trabalhar a música, o foco tem que ser a música, a criança tem que ouvir e interagir. Quando eu dou uma música clássica, eu posso trabalhar com faz de conta, porque o faz de conta faz com que ele fique no papel do personagem e ele preste atenção na música. Por exemplo, uma hora eu sou raposa, outra hora eu sou caçador. Mas observar a forma da música. Em que momento ele é caçador, em que momento ele é a raposa. Aí ele é levado a prestar atenção, né? Então, para ele não errar as entradas e brincar de faz de conta. Então, isso é preciso ser levado em consideração. Não perder de vista, né? Qual que é o objeto, qual que é o conteúdo específico daquela área ou daquela linguagem, né? Aí o professor não se perde, ele traz outras coisas para enriquecer, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu falei da árvore, eu estou trabalhando as plantas, que é um conteúdo também. Olha que eu vou trazer as partes da planta, é um conteúdo de ciências, né? Então, eu estou trabalhando ciências também, né? Nesse sentido. Aí, eu acho que é isso, né? E aqui fala, né? As práticas que humanizam, né? Que estava na pergunta. Quais práticas que podem ser humanizadoras, né? São as práticas que desenvolvem o psiquismo da criança. E lembrando, o que é? É a atenção, o pensamento, a imaginação, a memória, né? Sentimentos, emoções, a linguagem. Então, essas práticas humanizam. Então, quando eu viso desenvolver a imaginação, né, por meio da arte,
E a atividade criadora, eu estou humanizando, né? A criança está se humanizando, né? Ela está tendo autoria, está criando, né? Ela está se expressando por diversas linguagens, e isso é humanização. E isso se dá por meio desse processo de ensino mesmo, escola, né? Você trazer os conteúdos. Então, por isso que essas práticas tradicionais, espontaneistas, precisam ser repensadas, porque elas não humanizam, né? Porque a criança vai ficar ou no nível real ou como executora, né? Então, a gente defende aqui pessoas autoras, né? Pessoas que pensem a realidade, né? Busca a transformação dessa realidade. Então, é uma pessoa que a gente fala que a arte possibilita isso, né? Que a arte já fala que a gente pode transformar qualquer coisa, e a gente pode transformar a realidade, né? Por isso, o papel da arte é fundamental na humanização. Então, Leonete, eu não sei se eu respondi, eu fiz aqui algumas anotações, mas é isso. Aí, você tendo dúvida, você pergunta, porque né, às vezes eu falo demais e me perco, né? Mas é essa a questão, não sei. E depois, se você quiser saber de outras práticas e desenhos, você vai perguntando aí como que faz com as garatujas, né? Que a gente vai fazendo esse diálogo, tá? Legal, obrigado. E a Eco, antes de passar para todo mundo, que eu acho que a ideia ainda é passar, até já tem alguns comentários pipocando aqui no chat, isso é muito legal, gostaria de ouvir vocês, né? Gostaria que tudo isso fosse um grande diálogo. Só queria tecer considerações aqui rapidinho sobre esses temas, que eu acho que tem alguns pontos importantes. Primeiro, acerca da mecanicidade e da reprodução de modelos. A gente pensar que não existe criação no seu sentido abstrato, autônomo, isolado, sem a reprodução. A reprodução, e daí eu recomendo um texto do professor Nilton Duarte, que está naquele livro, Os Conteúdos Escolares da Ressurreição dos Mortos, em que ele vai trabalhar essa dialética entre criação e reprodução, né? A gente não consegue ter autonomia e a gente não consegue ter a autoria sem a criação de modelos, sem a apropriação de modelos, a apropriação daquilo que foi construído histórico e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos, como diz o próprio Saviani. Qual que é o problema das práticas mecânicas, né, nesse processo de apropriação? O problema é que a gente não pode cair no erro que caiu o que a gente considera, o que se considera como ensino tradicional, como educação tradicional. Como diz o próprio professor Saviani, qual que é o problema do ensino tradicional? É que os fins perdem, os meios se desconectam dos fins. Então, é necessário mecanicidade no processo de ensino? Óbvio que é necessário. Como que a gente aprende a escrever sem repetir? Como que a gente aprende, se apropria de uma coisa, por exemplo, para aprender um instrumento, gente, eu falo isso para os meus alunos, né? É uma ilusão a gente achar que a gente vai aprender um instrumento sem repetir. Pelo amor de Deus, a repetição, ela é necessária, ela é um elemento necessário. Agora, a repetição pela repetição, ou seja, perdendo-se a finalidade pedagógica do que a gente quer com essa repetição, aí a gente cai nos limites e nas contradições que caiu ou as formas tradicionais de ensino. A repetição, ela tem que ter a mecanicidade, ela tem que ter uma intencionalidade de apropriação de um determinado conhecimento para, portanto, proporcionar autonomia, né? A questão da autonomia e a questão da autoria foi tão batida na tecla pela professora Iaeco, né? Porque na arte, na obra de arte, é necessário a dimensão da expressão, o que na introdução estética marxista do Lukács, ele vai chamar de maneira, a maneira que o determinado autor ou determinado artista se expressa. Isso é um dos elementos que compõem a riqueza da obra. Por quê? Porque a obra não se trata de um reflexo da realidade objetiva em si mesma, mas se trata de um reflexo da nossa subjetividade ou das nossas impressões sobre a realidade objetiva, não da realidade objetiva em si mesma.
Então, a subjetividade, como diz o próprio Lukács, eu até citei isso na aula, se apropriando de uma frase do Marx, que está no Capital, a obra de arte não possui um átomo sem subjetividade. O que em termos da teoria científica poderia acarretar no idealismo, né? E só pontuar aqui a questão da polivalência e da especificidade da arte, para além das problemáticas estruturais da educação básica, nossa, acerca da polivalência e dos limites de tratar todas as temáticas dentro de uma única disciplina, que é a disciplina de artes, né? Concordar que é possível, e eu acho que até se deve utilizar a obra de arte com outras, para o ensino de outros determinados conteúdos, né? E relembrar e concordar também que uma coisa depende do objetivo, né? Como disse ali a Mariana, uma coisa é a gente está ensinando este determinado conteúdo e vai se utilizar a arte como uma forma de ensino, né? Conteúdo e forma, né? Como uma forma, um meio de se ensinar. A outra coisa é o ensino da arte em específico, dos elementos da arte em específico, como já disse ali, reforçou ali as professoras. É possível o diálogo entre esses elementos? É possível, e, aliás, no século XX inteiro, apesar de as teorias estar completamente permeadas pelo aprender a aprender, né, você tem experiências também muito interessantes acerca das possibilidades de relação. Por exemplo, na música, é muito comum você inserir o movimento, né? Aprende-se o ritmo através do movimento. Por quê? Porque o ritmo tem esse elemento em comum com o movimento, com a dança. Os elementos rítmicos, eles induzem ao movimento. As artes visuais, e daí, vou falar dentro do meu limite de quem é formado em música, né? Daí, a Eco, a Maria Cristina e as outras colegas na especialidade das artes visuais me corrigem se eu estou enganado, mas a arte abstrata contemporânea, da arte abstrata do século XX, tem uma inspiração também na música. Tem uma inspiração no sentido da forma musical, na medida em que a música instrumental, ela tem esse nível de abstração, né, que faz com que seja difícil a gente correlacionar, por exemplo, uma melodia com um determinado fato específico da realidade, né? Por exemplo, se eu cantasse uma melodia aqui, o que isso tem a ver com um fato específico da realidade, né? É uma correlação um pouco difícil entre a forma e o conteúdo objetivo desta forma, né? E a arte contemporânea, né, visual, Kandinsky, que eu vi aqui a Priscila comentando, me parece que traz esse elemento. Inclusive, eu já ouvi essa aproximação dessa inspiração, né, em comum, Bauhaus, etc., toda essa inspiração em comum. Então, existem possibilidades de aproximação? Eu acho que existem e devem ser estimuladas essa possibilidade de interdisciplinaridade. Mas eu queria ouvir vocês, né? Não quero ficar falando, não. Quero falar um pouquinho só. E depois eu solto para vocês. Quem gostaria de colocar os seus comentários? Antes de, então, deixa eu ler. Teve muita Consuelo, Priscila, fez comentários. Eu vou ler esses comentários e depois convido a Consuelo, convido a Priscila para também se colocar aqui com a gente, tá bom? A Consuelo comentou, então, Pri, concordo contigo. Então, a Priscila comentou antes, né? Priscila Anversa comenta, mas o ensino da arte está para além da criação artística e para além do trabalho com elementos visuais. Depois você explica isso para a gente, viu, Priscila? Consuelo, Pri, concordo contigo. Acho que temos que fazer um detour, como diz o Kozik, e voltar ao objeto de estudo e ensino, não é? O ensino da arte não é um amontoado de atividades, de exemplos para o professor. Consuelo continua, para além das técnicas, dos elementos visuais,
dos gêneros, dos movimentos artísticos, temos de pensar no ensino da arte a partir da pedagogia histórico-crítica. A partir da pedagogia histórico-crítica, não há como fugir da retomada da concepção de arte como trabalho humano, criador livre. O Raimundo fez aqui um comentário. Professor Tiago, você pode fazer um comentário sucinto acerca dos conceitos de educação musical e musicalização? Há diferenças entre eles? Ok, Raimundo, sua questão está aqui anotada, entraremos nela. Priscila continua. Alguns artistas, sim, professor Tiago, Kandinsky estudou essas correlações, por exemplo, né? E a Consuelo responde, ele tem inclusive uma pintura abstrata chamada Tempestade. Então, convido a Consuelo e a Priscila a contribuírem com o nosso debate. Palavra de vocês. Pri, quer falar antes, Pri? Pode ser. Já te conheço, vou falar antes porque eu sou sucinta. Se apresentem, por favor. A Consuelo vai longe, gente. Mentira. Eu sou a Priscila, então, eu sou doutoranda da UDESC, minha orientadora é a Maria Cristina, eu também sou professora do Prof. Artes, também dou aula na rede básica de Florianópolis, também participo de um projeto de curadoria pedagógica, então tem umas coisas paralelas que a gente faz, e são atividades bastante abrangentes, mas a minha formação é toda em artes plásticas e visuais, no caso, né? Eu tenho a licenciatura em artes plásticas, que assim se intitulava na época, fiz o mestrado em artes visuais e agora também o doutorado em artes visuais na linha de ensino sempre. Tenho um chão de escola aí de cerca de 16 anos, já atuei em diversas áreas, na educação infantil, fundamental, todos os níveis de ensino, inclusive com adultos, né? E o que eu coloco ali naquele momento de fala, porque agora fica situado, né? Foi num momento específico em que coisas estavam sendo comentadas, com relação à produção artística não ser somente, ao ensino de arte não ser somente produção, né? E também não só produção, e pensar elementos visuais, elementos da linguagem, né? Por fim, no sentido de pensar que, primeiro, tentar sempre captar e percorrer o entendimento do que é específico da arte e do que é específico do ensino de arte, né? Eu acho que isso é uma estratégia boa para a gente estar sempre raciocinando a respeito, assim, como que eu estou pensando a especificidade da arte, como que eu estou pensando a especificidade do ensino de arte, né? E diante dessa circunstância também entender que o ensino de arte, ele se pauta em instâncias diferentes e que não são necessariamente, não ocorrem isoladamente dentro de uma aula de artes, mas que elas precisam estar sempre envolvendo a ideia do conceito que eu tenho do próprio ensino, que não deixa de estar fora da capacidade de simbolização, né? A capacidade de simbolização e apreensão da realidade. Então, se eu estou pensando num sujeito que precisa ser humanizado e que precisa se desenvolver dentro da escola, desenvolver conceitos, né, a partir de conteúdos, eu vou sempre pensar que eu preciso de métodos, estratégias e pensar esses conteúdos a partir dessas instâncias. E que, para além disso, o que eu falo em instâncias, né, de um ensino de arte, no sentido de pensar acesso às materialidades, perfeito, ok, né? Acesso ao repertório artístico que existe no mundo, né, que é desenvolvido e que existe como conteúdo humano ao longo da nossa história, as diferentes formas de expressão ao longo da história também, né? A fruição, né? A produção artística. Então, são várias coisas que entram nessa jogada, né? Que vão para além de pensar uma aula de arte ou fazer a estratégia de uma aula de arte pautada em algo que vai resultar em produção artística, em algo que vai resultar em criação, né? Porque criação também está na hora em que eu estou fazendo a leitura de uma imagem, fluindo, na hora que eu estou manipulando coisas, ela não está naquele momento isolado em específico. Eu sei que eu fui longe aqui também, mas é que às vezes é importante a gente também trazer alguns aspectos, né? Que envolvem o ensino de arte, que já denota essa complexidade. Inclusive na qualidade das referências artísticas, porque elas não vão servir de exemplo,
elas precisam ser aprofundadas, né? Elas precisam ser estudadas. Então, o que a gente se depara ali quando a gente cita, eu vou pensar o Kandinsky ali, é muito complexo o que é um Kandinsky, o que foi um Kandinsky, o que foi o movimento da arte abstrata que ele pensou, né? Que ele estruturou. É diferente de um colega dele da mesma época, por exemplo. Então, tem coisas específicas ali e que é o modo como, eu acho que o Thiago falou isso eu não vi o debate, não estava na aula, mas eu vi a gravação, né? Quando ele coloca a respeito do que o autor faz com a obra, não é para a intenção de trabalhar uma obra de arte, de trazer ela para uma aula, não é para entender aquele processo necessariamente, para entender a ditadura, como você falou, né? Para entender os pressupostos da arte abstrata, mas para se aproximar desse processo de simbolização, né? Dessa capacidade de apreender a realidade a partir de um desenvolvimento de senso estético de uma outra pessoa, né? De um determinado artista e, portanto, da sua produção. E aí eu vou abrir para Consuelo, para quem mais quiser complementar ou trazer outras coisas, né? Obrigada, gente. Eu vou tentar falar menos que a Priscila, tá? Porque ela me detonou aqui, tá bom? Se apresente, por favor. Eu sou Consuelo, eu sou professora aposentada da UFPR, aqui do Paraná, e fui professora também do Estado e da Prefeitura, da rede municipal durante muito tempo, e participei da elaboração da proposta curricular aqui do Paraná, nos anos 80, a partir da PHC. Como diz a Cristina, eu sou tão fã do Saviani que eu falo dos livros dele, tipo capítulos e versículos, tá bom? Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu gostaria de retomar 2, 3 coisinhas e tentei me organizar aqui para não tomar muito tempo de fala, porque muita gente, eu acho que quer participar. A primeira questão que eu gostaria de colocar tem a ver com uma discussão sobre o objetivo do professor. Eu acho que os objetivos mais específicos do professor são objetivos que estão articulados a um objetivo maior, a um objetivo, digamos assim, geral, né, que tem a ver tanto com o objetivo geral da educação, tal qual propõe o Saviani, que é produzir a humanidade nos homens, né? E isso acho que está, digamos, como pano de fundo para a gente pensar que parte, no âmbito da arte, nos cabe em relação a esse grande objetivo, né? Isso significa que, do ponto de vista do ensino da arte, eu penso que a gente tem que pensar uma duplicidade desse objetivo geral, que é a humanização dos sentidos e a apropriação dos sentidos humanos dos objetos que a gente denomina como objetos artísticos, né? Essa duplicidade eu puxo a partir do Vasquez, e o Vasquez a partir do Marx, a partir de uma citação do Marx que é famosíssima e que os professores sempre conseguem entender muito bem, quando o Marx fala da criação de um objeto que é sempre para alguém, e esse objeto ele exige uma nova apropriação que só se efetua no processo de consumo. Eu acho que vocês devem lembrar muito bem daquela fala do Marx de uma casa desabitada não é propriamente uma casa como produto. Diferentemente do objeto natural, só se afirma como produto, só se torna produto do consumo, né? Então, eu acho que a partir dessa citação do Marx, a gente pode pensar a questão das obras de arte, e aí dos conteúdos do ensino de arte também, né? Então, eu penso assim que toda obra de arte ela é uma mensagem, ela possui uma significação humana para os demais, e ela só se torna um produto real, não meramente possível, quando os outros, quando a grande maioria se apropria da sua significação. É aí que essa obra, de fato, vai existir, né? É aquilo que o Tiago estava falando, que eu concordo, assim, em gênero, número e grau em relação à questão da música, né? Eu, quando ouço música, eu fico assim, sempre babando, e quando eu ouço alguém falando sobre música, me apontando os conteúdos, eu fico muito impressionada, porque eu não tenho o domínio suficiente para poder, de fato, usufruir em toda a potência que pode me enriquecer a música. Então, eu gostaria a partir
desse ponto, eu gostaria de retomar algumas coisas que eu acho que a gente que postula os fundamentos da PHC, a gente tem, se não direito, a gente tem dever de ter preocupação e agir no sentido do que o Saviani sempre fala, de buscar ter uma atitude filosófica, isso é, uma postura filosófica, ter uma postura radical, rigorosa e de conjunto, sobretudo em relação à questão dos conteúdos. Tá? Eu acho que a gente não pode falar de conteúdos e manter ainda a mesma fala que a gente tem ouvido assim, ao longo de toda a formação da gente, ao longo desses 20, 30 anos, e que os professores, eu acho que eles reclamam muito, inclusive, diante da PHC, sabe? Como é que a gente traduz aquilo que o Saviani fala dos conteúdos clássicos? Eu acho que a gente não pode repetir o que o Saviani já disse, temos que trabalhar com os conteúdos clássicos. Primeira coisa, então, que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que tomar a fala do Saviani, quando ele fala lá que os clássicos são aqueles, digamos, aquelas obras, aqueles livros, as músicas, enfim, toda a produção que resiste aos embates do tempo. Tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente, no campo do ensino da arte, tem que fazer, até porque nós somos uma área que carece profundamente de lastro de conhecimento, nós temos, um campo em que se cultivou uma ideia de que a prática vai resolver tudo, que a metodologia vai resolver tudo, que os exemplos de trabalho em sala de aula vão resolver tudo. Né? Eu acho que por mais que a gente dê exemplos, e a gente deve dar exemplos, a gente deve propor atividades, mas essas atividades elas têm que estar o tempo inteiro articuladas aos conteúdos. Então, vou usar um exemplo aqui. Quando a gente discute, por exemplo, que a gente faz críticas às práticas espontaneístas, às práticas idealistas, às práticas tradicionais, ou mesmo eu me lembro, a Iaeco até citou na fala dela, na aula, sobre a crítica que os professores fazem, que a gente também faz muitas vezes, de que os professores dizem, e os alunos também, que eles não sabem desenhar, né? Aquela crítica que a gente ouve historicamente de que os professores usam desenhos prontos e que a criança precisa se expressar, essas explicações sobre o desenho livre, o desenho da casinha, o desenho da árvore, o desenho da figura humana, que o desenho às vezes está muito simples, e que os artistas se expressam, e que a gente pode usar a produção artística, por exemplo, no caso da figura humana, como bons modelos. Eu acho que o ensino da arte é exatamente para a gente romper com essa ideia de que existem bons modelos ou maus modelos. Não existe na arte bom modelo ou mau modelo. Existe um determinado modelo construído historicamente. Vamos pensar em termos da figura humana, por exemplo. A gente tem, historicamente, se a gente pensar, a reprodução, e eu concordo daí com o Tiago, que nós temos ao longo do tempo, mesmo que a gente tenha a arvorezinha hoje, mesmo que a gente tenha a figura humana absolutamente diferentinha, porque ele fez com o pescoço mais comprido, à maneira do Modigliani, ou ele fez como um balãozinho inflável, à maneira do Modigliani, ou que ele fez à maneira do Botero, ou que ele fez fragmentado à maneira de um Picasso, e etc., esses modelos, essas representações, por mais criativas que elas possam ser, elas são resultado da compreensão e da apropriação de toda uma produção, toda uma construção, uma reprodução de uma série de modelos que foram sendo construídos historicamente. Tá? Vocês vejam que só o uso da linha no desenho já é uma reprodução. Nós nos apropriamos de um elemento que a gente chama de elemento visual, que o homem lá na pré-história, né, que a gente costuma dizer assim, o artista primitivo, o homem lá na pré-história inventou para a gente. Porque um dia alguém teve que inventar a linha. Não nasceu pronta dentro do desenho.
Então, vocês vejam que as representações da figura humana, isso que a gente chama de modelos, são cânones inventados. Eu acho que é aí que está o conteúdo. Então, em vez da gente dizer para o professor que ele precisa fazer um desenho talvez mais elaborado, ele precisa, na verdade, compreender os diferentes, conhecer os diferentes cânones. Por que a Mona Lisa, por exemplo, por que o cânone de representação de uma figura como a Mona Lisa é um cânone que resistiu aos embates do tempo? Tanto resistiu que até hoje a gente faz figuras, tentando fazer figuras o mais realisticamente, o mais fotograficamente, como Leonardo da Vinci fez lá em 1500, sem máquina fotográfica. Vocês vejam, por mais que pareça absolutamente diferente, uma arvorezinha só com contorno, ou uma arvorezinha de figurinhas humanas, como se fosse uma árvore genealógica, ela é uma representação usando linha de contorno. Que novidade nós temos nisso? Se o homem lá na pré-história inventou a linha de contorno, porque a gente não tem linha no corpo aqui dividindo essa figura das outras figuras lá atrás. Vocês estão me entendendo? Então, eu acho, e aí eu louvo demais a fala do Tiago, eu ouvi a sua fala a vez passada, já tinha lido alguns artigos, alguns trabalhos, e aí voltei na outra aula, porque eu acho que você aponta uma questão que é fundamental, é o domínio do conhecimento. E nessa perspectiva, eu acho que é a partir daí que a gente pode avançar nas discussões da PHC, né? E é isso que Cristina tem nos ajudado muito a debater e trazer no nosso grupo de estudo, agora de aprofundamento, para a gente poder pensar as propostas, particularmente de ensino de artes visuais. Muito obrigada e desculpe se falei demais. É isso, muito obrigado, Consuelo. Obrigado por ter lido e se interessado pelos textos, pelas coisas que vêm produzido. É uma grande felicidade saber que posso ter contribuído. E se te consola, eu também gostaria muito de saber mais de artes plásticas para poder experienciar de maneira mais rica, tá bom? Então, a recíproca é verdadeira. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu Por favor, também Maria Cristina. Contribuir nessa conversa. Primeiro, eu queria dizer da minha imensa alegria em ter uma interlocução com pessoas que são do campo da arte ou se interessam pelo campo da arte e que a gente possa ter talvez o primeiro fórum, né, desde que eu comecei a estudar a pedagogia histórico-crítica, é a primeira vez que eu encontro pares que não sejam os meus colegas aqui do grupo de pesquisa da UDESC, né? Então, eu queria dizer que esse, para mim, pessoalmente, é um momento ímpar na minha pequena história de acesso à pedagogia histórico-crítica. Então, eu sou professora da UDESC, aqui em Florianópolis, no curso de artes, sou professora do programa de pós-graduação em artes visuais, no qual eu tenho o prazer de orientar a Priscila e o Vinícius, que estão aqui participando, e também no programa de pós-graduação em educação aqui da UDESC. E, claro, na graduação em artes visuais, e também a minha formação também é nesse contexto das chamadas artes plásticas antigamente, né? Então, eu venho desde a década de 80 trabalhando com a pedagogia histórico-crítica, umas épocas mais, outras menos, e inclusive o foco da minha fala vai justamente nessa direção, né? Eu sou fruto da década de 80, né, dessa formação da década de 80, então, Seminário de Marília, né, quem esteve lá e participou,
e daqui a pouco, década de 90, grandes transformações no campo da arte, né? O início do século XXI, a arte vai produzir um afastamento bastante grande da perspectiva sócio-histórica. Né? Então, a disciplina educação artística, ela começa lá no contexto da ditadura militar, e quando ela se consolida como disciplina na década de 90, nós perdemos como eixo de formação a perspectiva sócio-histórica. Então, ganha, digamos assim, o protagonismo da área, vários educadores importantes, muitos colegas nossos, né? Que vão professar essas pedagogias do aprender a aprender e, enfim, as várias discussões da área, né? A partir da semiótica, não a semiótica russa, mas a semiótica do Saussure, que é essa mais da gramática, né? Da linha, ponto, forma, enfim, que vai para essa separação dos elementos visuais. A gente ganha também grande força dessas tendências que trabalham com um revigoramento da obra do Dewey, né, do pragmatismo e sistematizado nessa perspectiva da cultura visual, que é bastante forte também no pensamento da nossa área. E nós vamos ter também a perspectiva deleuziana, representada, por exemplo, pela Miriam Celeste e uma série de outros autores que vão trabalhar nessa perspectiva. E, claro, né, a importância da Ana May Barbosa na nossa área, que se de um lado ela coordenou todo esse movimento de resistência pela existência da disciplina do ensino de arte na escola, de outro, ela criou um grande pupurri de metodologias, abordagens, pensamentos. Então, ela fez aquilo que o pós-modernismo faz muito bem, que é esse hibridismo, né, de conceitos e de perspectivas para a nossa área. Então, os professores de arte, nessa nossa breve história aí de 40, 50 anos, eles têm tido como formação esse eixo, né? Esse eixo mais pragmático, mais pós-moderno de formação. E a gente vem tentando, a partir da nossa formação específica, né? Esse movimento, a partir dos conhecimentos da arte, a gente tem pretendido trazer a pedagogia histórico-crítica e a psicologia sócio-histórica como a psicologia histórico-cultural como abordagens que nos auxiliam a compreender as etapas, né, toda a teoria do desenvolvimento infantil na perspectiva do Vygotsky, então entendendo quais são as necessidades desses grupos que a gente trabalha na educação infantil e tentando construir um processo de como que a arte pode auxiliar no desenvolvimento humano, de como que a arte, né, no nosso caso bem específico, as artes visuais, podem deixar de ser esse conjunto de técnicas que são estimuladas na escola e possam se constituir nesse processo de desenvolvimento humano, né, nesse processo de humanização, nessa perspectiva omnilateral de formação humana. Claro que a gente sabe, né, que essa não é tarefa fácil, que a gente lida com a complexidade da própria pedagogia histórico-crítica e da sua concepção de mundo e de sociedade vinculada ao materialismo dialético e também com as idiosincrasias da nossa área de artes, que tem essa história que a gente não pode negar e que muitas vezes a gente só tem como referência, ou talvez ainda bem que a gente tem essas referências
que são os nossos clássicos, né? O Lukács, o Vasquez, o Ernest Fischer. Então, a gente não encontra no cotidiano, ou talvez estamos nós mesmos construindo essa história presente sobre qual é a perspectiva sociohistórica do ensino de arte. Tá? Então, a gente vive essas contradições no nosso contexto e eu penso que a gente precisa, né, fortificar esses nossos grupos, trazer pessoas do campo para ampliar a discussão conosco e construirmos alguns conceitos. Né? Não nos serve mais para a lida diária no campo da formação de professores dizer que a pedagogia histórico-crítica não tem modelos, não tem receitas. Tudo bem, a gente não tem questões fechadas, mas a gente precisa sistematizar encaminhamentos, né? Porque senão nós vamos continuar bebendo nas contribuições da Ana May Barbosa, da Miriam Celeste, do Fernando Hernandes, né, que são autores que pensam a perspectiva didática na escola e que estão aí formulando e apresentando para aqueles professores que comungam da nossa visão de mundo, de educação e de escola, uma perspectiva de ensinar. Né? Então, a gente precisa aprofundar as nossas discussões e ampliar o nosso grupo, né? Com estudos sistemáticos acerca da aula, né? Da aula de arte. Acho que a Consuelo foi muito feliz na fala dela, né? Da necessidade que a gente precisa mergulhar no âmbito do nosso conhecimento, mas a tarefa é hercúlea, né? Não nos basta hoje fazer um mergulho nos conhecimentos de arte. Nós precisamos responder a uma realidade enquanto professores do ensino superior, enquanto formadores, enquanto professores da educação infantil, das séries iniciais. Né? Então, a gente precisa fazer essa rede para a gente conseguir nos fortalecer coletivamente e trabalharmos juntos nessa perspectiva sociohistórica, né? Onde o pensar, o construir, o pensamento, essa ideia do trabalho como fio condutor da ação humana, né? Quebrar com essa discrepância de que é possível trabalhar com a pedagogia histórico-crítica no ensino fundamental e no ensino médio, mas que ela não é possível de ser introduzida na educação infantil, nas séries iniciais, né? Que a gente ouve muito isso no nosso cotidiano, e tentar pensar as nossas propostas curriculares, como é o caso, por exemplo, da nossa crítica, em especial a proposta curricular de Bauru, porque ela não tem uma orientação no campo das artes visuais, nessa perspectiva do materialismo histórico dialético, né? Ela vai beber em outras fontes que se distanciam disso. Então, a gente precisa reconhecer os nossos pares nesse contexto do ensino da arte, para a gente se fortalecer e superar, na medida do possível, dentro dessa sociedade capitalista, né? Essa visão fragmentada do ensino da arte, e muitas vezes também desconteudizada e despolitizada, né? Então, é isso. Legal, muito obrigado pela contribuição, Maria Cristina. Ressaltar também a minha felicidade de estarmos aqui todos neste encontro, que de fato acho que é a primeira vez que a gente consegue juntar tantas pessoas que estão estudando sobre o ensino da arte na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Espero que seja a primeira de muitas e espero que a gente possa cada vez mais reforçar esse coletivo. Muito legal. Eu já tenho e-mail agora de todo mundo, vamos ver
a minha capacidade de articulação. Vamos ver se o Zezo me ensinou, né? O Zezo é um mestre nessa capacidade de articulação. Vinícius, está com a mão levantada. Eu vou ser bem breve, que tem o teto da reunião, não quero atrapalhar o teto. Acho que primeiro é importante sublinhar, né, parabenizar a organização desse espaço, né, para além daquele momento do YouTube. Eu acho que a gente ganha muito com isso. Realmente a gente se aproxima mais nesse período tão distante, e ainda mais as distâncias do país e as dinâmicas de cada local que impedem um debate coletivo sobre o ensino das artes dentro da pedagogia histórico-crítica com a gente, né, quem está se aproximando, quem está já há mais tempo, né, podendo conversar, né, frente a frente, ainda que com a tela, né, nos separando. Acho que esse é um importante espaço e parabenizo a organização. E eu gostaria de ressaltar só duas coisas. Eu acho que é fundamental, concordo contigo, Thiago, o cuidado que a gente tem que ter, eu vejo na tua fala, de não cairmos no campo das artes em reproduções de algumas tendências pedagógicas, né, dentro do aprender que condenam a cópia, né, e sempre contextualizar quando você faz a crítica à cópia, né, contextualizar essa crítica, né, porque na transmissão do conhecimento, né, no processo, inclusive, da apropriação daqueles conhecimentos mais elaborados já construídos pela humanidade, que, de fato, né, a criança que inicia lá na educação infantil pode ter um processo de desenvolvimento em que ela, né, aí sim consiga fazer um desenho livre, né, que inclusive o tal do desenho livre nas artes visuais é um discurso ideológico, porque o desenho livre, né, ele é apenas a reprodução daquilo daquele patamar que a criança já está, né? Ela não se apropria de novos conhecimentos, né, e qualitativamente tem, né, um salto frente à expressão, né, no campo das artes visuais. Aqui, geralmente você fala do desenho, né, mas não dá para esquecer as outras linguagens dentro da pintura, escultura. Geralmente se fica muito no desenho, né, e a gente esquece outras linguagens que são fundamentais, né, e compõem as artes visuais, que tem os mesmos elementos, né, vai ter aqueles, né, os elementos abstratos que a própria música vai ter, e o Cate vai dizer, né, que eles são elementos que partem do próprio trabalho, como ritmo, né, proporção. Vai ter uma série de elementos que em cada, né, linguagem específica vai acabar construindo um reflexo, né, específico. Acho que isso é muito importante, a gente não cair em algumas armadilhas que o próprio aprender coloca, né, no nosso caminho. E, sem me estender muito, a Cristina colocou uma questão que é fundamental, né, que eu acho, a nossa principal dificuldade, talvez seja, que é como construir, né, propostas pedagógicas, né, de transmissão do conhecimento, na perspectiva da superação do capitalismo, né, na perspectiva da construção de uma sociedade socialista, né, dentro de condições materiais, né, que fazem com que, né, a expressão aprender sejam as ideias dominantes desse período, né, que elas só são as ideias dominantes desse período porque elas expressam melhor as relações materiais de existências, né, que existem. Então, esse é o nó que a gente tem que desatar, esse é o desafio histórico que a gente precisa superar, e esses espaços, eu acho que são importantes e nos ajudam a dar um passo de cada vez nessa direção. É isso. Obrigado, Vinícius. Outras pessoas tinham levantado a mão. Quem mais que tinha levantado a mão? Raimundo? Boa noite. Eu vou pedir permissão para poder falar sem mostrar a imagem, porque eu estou com um problema na internet, que está chovendo aqui em Santarém, e eu estou usando a internet do celular conectada aqui no computador, então, agora a pouco caiu. Então, tudo certo, Nath. Então, eu sou professor do curso de música aqui da Universidade do Estado do Pará,
E a minha dissertação de mestrado, eu estou agora no programa de doutorado da UFOPA, EGEDA, que é o programa em rede aqui da Amazônia, e durante o mestrado, a minha dissertação foi acerca das práticas educativas, professores que atuam na rede municipal de ensino com a educação infantil, desde a creche até crianças do pré-escolar 1 e 2, crianças de 4, 5 anos. E a gente percebeu na pesquisa que eu realizei de campo que há muitos mitos acerca da questão da educação musical que se fala. Por outro lado, também há uma negligência dos órgãos gestores em investir, em fazer cumprir a lei, que anteriormente era a 11.769, que foi sancionada em 2008, da obrigatoriedade da música, e depois, subsequente, a lei 13.278, que foi sancionada em 2016, dando essa obrigatoriedade a todos os campos do conhecimento das artes, tanto artes visuais, dança, teatro e música. Nesse contexto, a lei existe, mas nem sempre no Brasil lei sancionada é lei que deve ser cumprida. Então, esse buraco que existe, essa lacuna, impacta na péssima qualidade hoje que se tem a oferecer, principalmente para a criança, a questão dos conhecimentos, os saberes das artes. Nesse contexto, às vezes a culpa não é bem muito do professor, mas é do próprio órgão gestor, seja ele Secretaria Municipal, Estadual e depois Conselho Nacional de Educação, que não estabelece uma política que estabeleça o conhecimento artístico como um conhecimento também necessário para a formação do sujeito histórico, e até mesmo no próprio currículo que se tem aqui, a gente percebe que as artes elas estão ali apenas para substanciar outros saberes. As artes visuais são muito mais potencializadas, mas a música e as outras artes elas estão mais como estratégia de ensino. Então, nesse contexto aí, eu queria colocar para os colegas, já que eu estou falando das artes no geral, que comentasse essa problemática que assola o Brasil todo, não só Santarém nem o Pará. Legal, Nato. Gente, eu vou fazer o seguinte, vou tecer rápidos comentários aqui, e daí eu vou passar também para Iaeco e para a professora Mariana, para a gente fazer o fechamento do nosso encontro, porque, dado o adiantado da hora, a gente não ultrapassar muito o teto do que a gente colocou. Bem, então, assim, muito rapidamente, só para responder o que o Raimundo colocou aqui, acerca das diferenças, colocou no chat, acerca das diferenças entre educação musical e musicalização. Assim, no seu sentido mais geral, Nato, eu teria que ver o que se entende mesmo dentro desse conceito, pegar referências para ver o que se entende dentro desses conceitos. Muitas vezes musicalização utilizado no sentido de musicalização infantil, então tem essa especificidade da educação infantil. Mas, no seu sentido mais geral, trata-se da formação musical, de proporcionar a formação musical, como você disse ali, a construção dessa musicalidade. Daí, já pegando até por esse gancho da construção da musicalidade, pensar que essa musicalidade, daí eu vou colocar o contraponto justamente para tentar pensar de maneira mais dialética, Eu falei um pouquinho da importância, dei um pouco a ênfase à importância da apropriação dos modelos, e agora eu vou também dar outra ênfase, puxar um pouquinho mais para o lado, reafirmando também que essa apropriação dos modelos ela não pode ter um fim em si mesma. Então, eu concordo também com a Consuelo, quando ela disse no sentido da reinvenção desses elementos, e da reapropriação desses elementos, e eu acho que isso dialoga bastante também com o que a Iaeco coloca em termos da expressividade
né, e da autoria. Porque, de fato, uma das características centrais da arte, na verdade, é o fato de ser um reflexo antropomórfico, o fato de ser um reflexo da subjetividade de um ser humano específico num momento da história específico. E isso dificulta, vou só abrir esse diálogo com a Consuelo, dificulta muito a gente pensar a questão do clássico na arte, justamente por causa disso. Porque, assim, se a gente falar que não tem um melhor ou pior, a gente pende para o relativismo, né? E daí a gente fica, putz, e aí? Como que a gente resolve essa questão? Bem, o Lukács, ele vê essa questão da continuidade do desenvolvimento histórico da arte de uma forma muito interessante, porque daí ele vai falar da ciência, ele vai falar assim, é interessante que na ciência você tem um contínuo histórico, né? No sentido de que uma teoria, ou ela se contrapõe à teoria anterior, ou ela complementa a teoria anterior. Por quê? Porque a referência da ciência é a realidade objetiva. A referência da ciência é a objetividade. Agora, no caso da arte, é o contrário. No caso da arte, é muito... Quem, bem, estuda arte sabe muito bem que, assim, não tem como você comparar a arte medieval e arte romântica. Qual que é o melhor e qual que é o pior? Nesse sentido que eu estou colocando. Não tem cabimento. Você tem obras mais ricas e obras menos ricas em cada um desses momentos. Mas qual que é melhor e qual que é pior? A arte medieval ou a arte romântica? Não tem. Qual que é o mais desenvolvido? Não vou nem falar em melhor e pior, que fica muito moral. Qual que é o mais desenvolvido? A arte medieval ou a arte romântica? Ou seja, e por que isso? Por que isso ocorre, essa diferença? Porque, ora, se a arte ela é um reflexo das impressões do ser humano e não da objetividade em si, então o ser humano da época medieval é o ser humano da época medieval. E ele vai se expressar daquela forma. O ser humano do romantismo é o ser humano de um outro momento histórico. Então, é lógico que a arte vai ter essa diferença. Então, a questão do contínuo histórico é uma dificuldade muito grande. Agora, só vou deixar a pulga atrás na orelha e reforçar aquilo que o próprio Marx comenta quando ele está lá nos Grundrisse, falando justamente do desenvolvimento histórico, e ele vai dar o exemplo da Ilíada, né? Ele vai do poema de Homero, né? E ele fala assim, a grande dificuldade mesmo não está em entender que a Ilíada foi produzida num determinado momento histórico. Isso até que é fácil entender, né? Que a Ilíada, ela tem características que têm a ver com a sociedade grega. Isso até que é fácil entender. A dificuldade é perceber por que a gente, da nossa sociedade contemporânea, tão diferente da sociedade grega, consegue experienciar aquela subjetividade que produziu a Ilíada. Aí que mora o grande pulga atrás da orelha. Aí que mora a questão. Então, essa, eu acho que é a formulação já dada lá no Marx, lá nos estudos que ele estava fazendo sobre a economia, né, os estudos para produzir o capital. Eu acho que aí que mora a grande formulação específica, no caso da arte, do desenvolvimento histórico. Isso é uma coisa que dá pano para manga para a gente continuar a discutir. Espero que a gente continue mesmo a discutir. Então, antes, já vou passar e depois eu faço o fechamento. E aí, com Mariana, vocês gostariam de fazer algumas colocações antes da gente finalizar? Pode ir aí. Na dúvida, porque pela ordem estava a Mariana, né, Mariana? Não, só para finalizar, eu achei que foi muito proveitoso esse encontro, principalmente tendo professores especialistas em arte, né? Uma honra, professor especialista em arte, estudando, né? A THC e PHC foi uma grande aprendizagem. Assim como a Mariana, eu não tenho formação específica em arte, né? Mas a gente se arrisca a estudar, né? E escrever e produzir, assim como a proposta de Bauru, né? A gente é especialista, mas eu me aventurei em participar do GT de música,
Tiago ajudando, né, Tiago? Então, mas sem ser formado em música, né? Então, a gente vai lendo, estudando e tentando elencar alguns conteúdos que a gente achou, né, importante garantir na educação infantil na proposta de Bauru. Então, é isso. E dialogar com pessoas que são especialistas e dentro da teoria histórico-cultural e da PHC é muito rico, porque falta isso. Porque lá na época, quando nós fizemos a proposta, nós pedimos ajuda para todo mundo, porque a gente não achava especialista em linguagem musical, em arte dentro do município, que tivesse como base essa teoria. Então, e penso que não é só Bauru, né? Todos os outros lugares, como Cascavel, Prudente, está tentando fazer, Marília, estão tentando fazer dentro da teoria. Mas é muito ainda difícil, né? Embora o estudo esteja avançado, mas para a educação infantil, a gente sentiu muito essa dificuldade de achar um especialista em arte que fosse dentro da teoria, como a Maria Cristina disse. Então, vai ter algumas contradições mesmo dentro da proposta que a gente tem como base a teoria histórico-cultural e PHC. Na hora que chega na parte de especialistas, né, a gente não encontra a base, né, teórica, sem fugir desses que são os clássicos que a gente conhece da arte, que historicamente veio, né, alimentando a formação dos professores especialistas em arte. Então, a gente não tem como fugir muito disso. Então, só para justificar, por isso essas contradições que surgiram, como a Maria Cristina disse, né? Mas a gente está nessa construção coletiva ainda. E aí, esses documentos também são movimento, né? Que precisam caminhar para esse estudo, se a gente tiver ainda essa, como se diz, essa base no município, porque a gente sabe que muda conforme a política, né? Então, às vezes, corre o risco também dessa proposta não ir para frente, né? É assim que funciona o sistema, como vocês dizem, é muito difícil, né? Tentar ser socialista num sistema capitalista, onde a pressão vem lá de cima, com uma força total em cima do município. Então, é uma luta fazer uma proposta dentro dessa teoria, né? Então, é uma força-tarefa e coragem, né, nesses dias atuais. Então, eu queria só agradecer mesmo a colaboração. Eu acho que seria legal outras parcerias, porque é muito escasso na área, dessas áreas artísticas, né? Música, eu senti falta na pele na hora de participar do GT, mas as artes visuais, que a gente também tenta defender, né? No que a gente acredita, e dança, teatro, tem outras áreas também que a gente sente muita dificuldade, né? E todas as linguagens visuais, como disse o Vinícius, que a gente não pode esquecer, não é só o desenho mesmo, né? Tem pintura, fotografia, escultura, tudo. Então, imagina essas especificidades de cada área, de cada linguagem. Fica difícil de encontrar pessoas, né, estudiosas nessa área. Então, é também animador ver pessoas aqui reunidas, né, preocupadas com isso, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo essa oportunidade de participar e, na verdade, aprender, né, com vocês. Eu agradeço. Obrigada. Então, pessoal, eu também queria agradecer a participação de todos. Eu acho que, de fato, hoje está sendo um dia emblemático por conta de reunir tantas pessoas que têm estudado a questão da arte, do ensino da arte e da pedagogia histórico-crítica. Então, foi um encontro memorável. Que bom que vai ficar registrado. E eu espero que a gente consiga agendar outros encontros desse tipo, para a gente continuar esse diálogo, né? Porque o tempo de 2 horas passa muito rápido, quando a gente vê, já deu tempo, e a gente não conseguiu debater tantos assuntos. Eu acho que a gente poderia pensar na continuidade desses encontros, né? Se for possível para todos. E dizer que eu mais aprendi do que, acho que contribuir, né? Porque realmente ouvir pessoas que são da área específica e que estão debruçadas sobre a pedagogia histórico-crítica enriquece demais os nossos estudos, as nossas pesquisas. Então, muito obrigada. E eu queria só, para encerrar a minha fala, dizer que eu estou aqui preparando as minhas aulas da semana que vem. Estou aqui às voltas com vários modelos de árvores para tentar preparar as minhas aulas.
e trazer algum conteúdo interessante aí, ó. Para não dizer que eu não estou falando a verdade, tenho vários, não dá para ver direito, né, por causa do fundo. Mas tenho vários modelos de árvores aqui, pessoal, de vários tipos, várias formas. Quero trabalhar com as crianças o que for possível aí nesse sentido que a Yaiko trouxe, de superação dos desenhos estereotipados. E acho que vou precisar muito mais da ajuda de vocês para isso, por isso que queria a continuidade desses encontros. Então, muito obrigada Yaiko, obrigada Tiago, e todos os envolvidos aqui hoje. Obrigado, então, Mariana, obrigado, Yaiko, obrigado a todas as pessoas presentes aqui no nosso encontro de hoje. De fato, é um encontro emblemático, porque o próprio Saviani coloca, já desde a década de 80, que a pedagogia histórico-crítica não é a pedagogia do Saviani, né? Ele fala isso, eu já vi ele falar isso inúmeras vezes, né? Porque senão não seria a pedagogia socialista, simples assim, né? Não teria um horizonte socialista se fosse uma pedagogia individual. É uma pedagogia no qual a classe trabalhadora, antes de mais nada, né, não é a burguesia, é a classe trabalhadora, entende, por meio de uma relação consciente, a natureza do ato educativo e a forma como isso pode se manifestar na educação escolar. O papel da educação escolar no processo de superação do modo de produção capitalista e a questão do ensino, a questão do que acontece dentro da escola sendo pensado tanto em termos dos seus conteúdos quanto em termos das suas formas de ensino, porque não existe conteúdo sem forma, não existe forma sem conteúdo. Então, gostaria de ressaltar esse processo de construção coletiva e colocar esse momento como um momento que está sendo muito importante. Eu acho que se comentou isso várias vezes, mas eu gostaria de fechar atentando novamente para esse elemento da construção coletiva e do caráter processual dessa construção. A forma como isso se dá de maneira contínua e, principalmente, de uma maneira em que reproduz, né, no seu sentido mais dialético possível, a luta de classes. A luta de classes no sentido do que é interesse, o que dá interesse para a classe trabalhadora e o que foge do interesse da classe trabalhadora, e como tudo isso permeia a nossa forma de pensar a pedagogia histórico-crítica. Então, eu acho que é justamente através desse debate e dessa construção coletiva, e tenho certeza que o professor Saviani sempre bateu nessa tecla, porque ele sabe da importância disso, e acho que esse momento é um momento importantíssimo neste processo, no caso de se pensar a arte na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. A gente acabou tratando mais de temáticas mais amplas, como talvez devesse ser, não sei, neste momento mais de amplitude do debate. Fugimos um pouquinho da especificidade da educação infantil, mas eu acho que, assim, a educação infantil não é nada mais do que uma forma de educação específica dentro de algo mais amplo, que é a formação humana e o papel da arte para a formação humana. Então, de certa forma, a gente está sempre se aproximando, está sempre dialogando nesse sentido. Então, gostaria de, mais uma vez, agradecer a professora Mariana Assunção, a professora Yaiko,
o Ribamar, professor Ribamar, que está aqui presente com a gente e cuidando de toda a parte técnica, né? Que tem grandes contribuições também sempre, e principalmente a presença de todo mundo aqui hoje. Um grande prazer, quem a gente não conhecia, conhecer vocês agora e desejar que a gente continue este diálogo. Tá bom, gente? Então, muito obrigado novamente para todo mundo, espero que tenha sido proveitoso esse momento e continuamos esse diálogo. E grande abraço para todo mundo.